Eu convido aos amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Vamos fazer um sermão expositivo do capítulo 2, do capítulo 3. Senhor nosso Deus e Pai, reconhecemos a nossa pequenez diante da tua grandiosidade, Pai. Por isso que nós te louvamos, porque Tu és o Deus Criador de todas as coisas, que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Pedimos que Teu Santo Espírito que habita dentro de nós venha nos dar a compreensão da Tua palavra, Pai. Venha nos instruir, Senhor. Venha nos usar como instrumento Teu, Senhor, para fazer a Tua obra que o Senhor nos confiou. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é as 7 igrejas do Apocalipse no século I e nos dias de hoje. Apocalipse é o livro mais encantador da Bíblia. Ele conta a história da humanidade desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. É um livro difícil de ser entendido, porque é um livro de simbolismos, é um livro de números, e ele não pode ser interpretado de forma literal. O que é 6 em Apocalipse é o nome completo, 7 é o número perfeito, 4 representa o mundo, 10 é tudo, 1000 absolutamente tudo, 12 é o povo de Deus. As 2 testemunhas de Apocalipse é a igreja, somos nós. Os castiçais são as igrejas, a besta da terra é o falso profeta, a besta do mar é o anticristo, Apocalipse, o último que vai surgir. O dragão é Satanás. Então nós vemos que temos simbologias e ele não pode ser interpretado de forma literal. E é um livro que é dividido em 7 etapas paralelas. É como se você estivesse lendo um livro 7 vezes, repetindo o livro 7 vezes, mas de uma maneira diferente. Nós vamos hoje tratar da questão das 7 igrejas do Apocalipse. João estava preso na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano, que era um tipo de anticristo. Ele era pastor da igreja de Éfeso, e aí Deus mostra a João toda a história da humanidade, o que vai acontecer. Então vamos ver que do capítulo 1 ao capítulo 3 nós vamos ver a igreja, a segunda vinda de Cristo e 7 candeeiros. Depois no capítulo 4 ao 7 nós vamos ver os selos, são as primeiras coisas que estão acontecendo. As trombetas que estão hoje acontecendo desde a primeira vinda de Jesus, as trombetas começaram a tocar. E nós vamos ver que é o juízo parcial de Deus mais misericórdia. Mas até a 6ª trombeta, nós ainda temos a oportunidade de arrependimento, de misericórdia de Deus. Mas quando vier a 7ª trombeta, já é Jesus vindo buscar a sua igreja. Aí já não há mais possibilidade nenhuma de arrependimento. O 12 ao 14 são os 3 inimigos de Deus, é o dragão, o anticristo e o falso profeta. No 15 ao 16 são as taças, é a ira de Deus sendo derramada, já é o juízo final. No 17 ao 19 nós vamos ver que os 3
a queda dos três inimigos de Deus, que é o falso profeta, o anticristo, o dragão. E no final, do 20 ao 22, é a derrota dos outros inimigos, é o julgamento final, novo céu e nova terra. Nós vamos ver que tudo isso que existe no universo será destruído com fogo, e haverá um novo céu e uma nova terra, onde morarão os justos, aqueles que tiverem a salvação. É a noiva de Cristo que morará com ele por toda a eternidade. E aqueles que tiverem sem Cristo, como o dragão, o Satanás, os ímpios, o inferno, a morte, todos serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, o Apocalipse nos dá essa tranquilidade para nós cristãos e para aqueles do primeiro século que estavam se convertendo ao cristianismo, estavam morrendo sem esperança. Jesus manda que João escreva aquelas igrejas, para aquele povo, eles tenham a tranquilidade que se morrer em Cristo, eles teriam a salvação e a vida eterna. Mas essas 7 igrejas, ela tem 2 interpretações. Alguns interpretam que essas 7 igrejas do Apocalipse representam períodos sucessivos da história da igreja. Tipo, essa representa a igreja apostólica, Esmina representa a igreja perseguida, já entre o primeiro e o quarto século. Pérgamo representa a igreja que uniu ao Estado, do terceiro ao sexto século. Tiatira representa a igreja da Idade Média, que vai do século VI até o século XVI. Sardes é a igreja da Reforma, que vai do século XVI até o século XVIII. Filadélfia é a igreja missionária, que vai do século XVIII até o século XIX. E Laodiceia representa as igrejas dos dias atuais, que vai do século XIX até os dias de hoje. Eu entendo que essa interpretação é errônea, porque as igrejas já existiam naquela época e que estava acontecendo uma coisa muito ruim. Por quê? Porque Nero, o imperador romano, ele foi um tipo de anticristo. Ele governou de 54 a 68. Ele fez crueldades, ele mandou incendiar Roma, ele mandou queimar vários bairros de Roma, ele culpou os cristãos pelo incêndio de Roma. Depois o general Tito Vespasiano, que ele combateu a revolta dos judeus, e no ano 70 ele destruiu Jerusalém e o templo. Depois veio o imperador Domiciano, que governou de 81 a 96, e ele se proclama um Deus vivo. Nenhum imperador tinha feito isso até então. Somente depois de morte que eles se proclamavam, eram deificados. Mas este não, esse imperador, ele quis ser Deus ainda vivo. E os judeus estavam sofrendo, aqueles se converteram por conta dessa situação. Mas por que as 7 igrejas da Ásia Menor? Por que Jesus mandou escrever para as 7 igrejas e não para mais ou para menos? Isso é uma coisa que só Deus sabe. Muitas vezes a gente faz conjecturas porque estavam mais próximas das outras. Mas existiam várias igrejas naquela época, como Hierápolis, como Antioquia, como Colossos e tantas outras igrejas. Então isso é uma resposta que só Deus sabe dizer. Mas as cartas tinham uma estrutura de saudação ao destinatário, tinha uma aprovação, aquelas igrejas que Deus aprovava. Por exemplo, a igreja de Laodiceia não recebeu nenhuma aprovação, era a pior igreja que nós vamos ver. Uma condenação que Deus colocava nas cartas. As igrejas de Esmina e Filadélfia, Deus não deu nenhuma condenação, eram igrejas, que tinham uma atuação perfeita. E sempre tinha uma advertência, uma ameaça. Esmina e Filadélfia também não receberam nenhuma advertência. E sempre tinha uma promessa para essas igrejas. Mas o que é que nós podemos entender? Que essas igrejas do século I têm a ver com as igrejas de hoje.
nós vamos ver que tem muito a ver, porque as igrejas, o Apocalipse é feito para aquela época, para o primeiro século, para os dias de hoje e para o futuro. É o livro que cobre toda a história da humanidade. Da mesma forma acontece com as igrejas. Quando nós vamos para a igreja de Éfeso, ele diz que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós vimos lá no capítulo 1, na visão do Jesus glorificado, que essas 7 estrelas são os anjos das igrejas. Entendemos que são os pastores, os presbíteros daquela igreja. Os candeeiros eram as igrejas. E no capítulo 1 diz que Jesus vem entre as nuvens e todo olho verá, até aquele que os traspassaram. E Jesus dá essa visão a João de tudo isso que vai acontecer. Então, em Esmina, ele começa dizendo que conhece as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não achaste. Mas tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Vemos aqui que é uma igreja que tinha doutrina, muita doutrina, mas diz assim: porém tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquele ímpeto, aquilo que nós, assim que nós temos a conversão, aquela vontade de servir ao Senhor, aquela força que nós temos de servir a Deus, aquele amor forte, estava decaindo desta igreja de Éfeso. Mas ele também diz que tem a favor dela que ela odeia a obra dos nicolaítas. Eram aqueles também que tinham a prostituição dentro das igrejas. Então nós vamos ver que essa igreja era uma igreja que era autêntica, ensinava a doutrina verdadeira, era uma igreja que tinha muito trabalho e esforço, tinha paciência e perseverança, essa igreja de Éfeso. Sofreu, mas não se cansou, mas deixou o primeiro amor, cuidou da doutrina, da disciplina, esqueceu as primeiras obras. Mas tem as consequências, né? Virei em breve quando não esperas. E aí Jesus adverte que lembra de onde caíste e arrepende-te. Olha, ele manda se arrepender. Aqui Jesus está considerando um pecado, né? A queda, o esfriamento do amor a Deus como um pecado. Então, e aí no final ele diz: quem tem ouvido ouça que é o Espírito das igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei de alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso aqui é uma promessa muito grande. No final de Apocalipse, nós vamos ver que vai ter uma árvore da vida, somente uma árvore da vida, no novo céu e na nova terra. Isso nos dá uma garantia perfeita, que não haverá mais a queda do homem como houve no Jardim do Éden, quando houve uma escolha da árvore do conhecimento e da vida. Não haverá a menor chance de queda dos que estiverem lá no novo céu e na nova terra. Que só vai ter a árvore da vida. Isso é uma garantia para todos nós. Quando ele trata agora a igreja de Esmina, que é uma igreja que Deus não vê nenhum problema nessa igreja, ela vê a igreja perfeita, ele diz ao anjo da igreja de Esmina: escreve essas coisas. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que a si mesmos declaram judeus, mas não são, antes da glória de Satanás. Era uma igreja pobre, pequena, do ponto de vista dos homens, da natureza humana. Quando os homens olham, vê aquela igreja muito frágil, pobre. Mas Deus, quando olha para Esmina, vê uma igreja forte, vê uma igreja rica.
Ele diz: tu és rico. E diz lá: não temos as coisas que tem de sofrer. Essa igreja estava passando por uma perseguição muito grande. Mas Deus disse: não temas, eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova e tereis tribulação por 10 dias. Se 10 dias é um tempo, né? Apocalipse é um livro que não pode ser tido como literal, é um tempo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E assim acontece conosco, nós temos que ser firmes nas coisas de Deus, nós não temos que abrir mão de nada, nós temos que estar firme com o nosso Deus, jamais negar o nosso Deus. Foi o que essa igreja fez. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. O vencedor, nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Aqueles que receberam a primeira ressurreição, aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, que foram regenerados e justificados pela fé de Jesus Cristo, não terão a segunda morte, que é a morte eterna. A segunda morte nada mais é do que a morte eterna. É aqueles que serão lançados no lago de fogo. Então essa igreja de Hermina, ela tinha tribulações, era pobre, mas Jesus disse: tu és rico, né? E não temas, que o diabo está para lançar alguns na prisão. Você será atribulada, mas ser fiel até a morte. E a recompensa é que nenhum daqueles que seguirem a Jesus terão a segunda morte, não serão lançados no lago de fogo, estarão no novo céu e na nova terra. Então essa igreja é uma igreja perfeita, ela aos olhos do Senhor. Depois nós temos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Como eu falei no início, existia um templo nessa cidade de Pérgamo para adoração a esse imperador chamado Domiciano, que foi o primeiro imperador a ser deificado, ainda vivo, e é chamado trono de Satanás. Então havia perseguição muito grande nessa igreja, e esse homem Antipas, minha fiel testemunha, que eu creio que fosse o pastor da igreja de Pérgamo, ele foi morto por testemunha de Jesus. Ele não abriu mão de deixar de adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Tenho contemplado algumas coisas, pois que aí dos que sustentam a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel. Quando o povo de Israel ia entrando em Canaã, passaram por Moabe, planície de Moabe, e lá tinha Balaque, que era o rei dos Moabitas, e ele já com certo receio, porque os israelitas tinham vencido algumas guerras. Ele chama esse Balaão para amaldiçoar o povo. E Deus entra em cena e diz não. E ele por 3 vezes ele abençoa o povo. Mas depois eles fazem um complô e que os israelitas, eles se prostituem com as midianitas. E isso aos olhos de Deus foi desagradável, morreram muitos. Até que um deles chega a vir para a tenda dos israelitas. E Finéias, que era neto de Arão, filho de Eliezer, ele chega com a lança e mata o israelita e a moabita. Imediatamente cessa a morte, morreram 24.000 pessoas. Então você vê que essa igreja, sei das tuas obras, retens o meu nome, não negaste a fé. Antipas, ele foi firme como testemunha, mas tinha 2 defeitos: seguia a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Mas Deus pede para ele se arrepender, né? E ter a recompensa.
E será uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito o meu nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A outra igreja que nós temos aqui é a igreja de Tiatira. Tiatira era uma igreja que tinha qualidades, conhecia a tua caridade, serviço, fé e paciência. Tuas obras são as mais do que as primeiras, mas tinha um defeito muito grande. Tinha uma Jezabel, em referência àquela Jezabel lá, que era esposa do rei Acabe, que era uma mulher má. Ela profanou o templo, e o Deus dela era Deus Baal. Ela fez com que o marido dela, o rei Acabe, transformasse o templo num templo pagão. E essa mulher, possivelmente é colocada como Jezabel em referência, alusão a essa Jezabel lá do passado. E ela se prostituía, ela fazia com que as pessoas dentro da igreja se prostituíssem. E ela tira como uma profetisa. E aí Deus dá um tempo para que ela se arrependesse. Todavia, não quer arrepender-se da tua prostituição. Mas Deus sempre é longano para conosco. Deus sempre nos dá oportunidade para o arrependimento. E diz ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Então, nós temos que entender que Deus, Ele sempre é paciente para conosco. Porque nós entendemos que Deus quer a salvação de todos. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E agora nós vamos para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja que diz assim: conheço as tuas obras que tens, nomes de que vi, mas está morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A igreja que tinha obras, mas é uma obra morta, né? Era uma igreja que via de aparência, né? Tinha alguns remanescentes ainda que eram firmes. Mas tinha os defeitos. Tem nome de que vive, mas está morto. Não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. As poucas obras que tinham não eram perfeitas diante de Deus. E ele disse: não vigiar, virei como ladrão. E pede para arrepender-se. E se não vigiar, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Está dizendo que o Jesus está dizendo que o ladrão, você não sabe a hora que ele vem, qualquer hora ele pode vir. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o teu nome do livro da vida. Aqui Jesus está assegurando a cada um de nós, antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse mundo, Deus já sabia quem ia se salvar e já escreveu o nome no livro da vida de quem ia se salvar. Eu não creio que seja por eleição, por predestinação. Não creio. Respeito os colegas que pensam assim, diferente de mim, mas eu creio que é presciência de Deus. Eu não conheço ninguém que teve a salvação sem primeiro ouvir a palavra de Deus. Como eu me converti? Ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo me convenceu do pecado, eu me arrependi. Quando eu simplesmente reconheci que sou um pecador, me arrependi profundamente dos meus pecados, e aí confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebi o Espírito Santo dentro de mim, e fui regenerado pelo Espírito Santo, depois justificado pela fé em Jesus. É assim que é a salvação. Veja Cornélio, como foi que Cornélio se converteu. Só depois que Pedro pregou para Cornélio, Cornélio se converte. Aquele etíope, quando Paulo teve a conversão, quando Filipe esteve pregando para aquele etíope,
E ele ouviu a palavra de Deus e se converteu e foi batizado na água, confessando publicamente a fé em Jesus Cristo. Paulo, quando ouviu a voz de Jesus. Lídia, quando ouviu Paulo pregar. O Espírito Santo entrou, abriu o coração de Lídia e Lídia foi salva. Deus tem prazer que todos se salvem. Então nós temos vários versículos na Bíblia que falam. Agora, nós não perdemos a capacidade de atender ou não chamado de Deus. É por isso que Deus mandou que preguem o Evangelho, porque o Evangelho é a porta para que o Espírito Santo venha fazer algo regeneradora na vida daqueles que não conhecem. Nós temos nesse mundo 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões, 5 bilhões e 500 não é o nosso Deus. Só 2.500 são cristãos, evangélicos, católicos e ortodoxos. E desses, quantos verdadeiramente conhecem a Deus? Muito pouco, muito pouco. E agora vem a igreja de Filadélfia. É outra igreja que Jesus não encontra nenhum problema. É uma igreja fiel, que ele abre uma porta e ninguém fechará, e aqui fecha ninguém abre. Abre uma porta para que ele venha fazer a obra. Guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. E ele pôs uma porta diante aberta dessa igreja. O da sinagoga de Satanás virão e adorarão prostrados aos seus pés. Então Deus vê essa igreja como uma igreja perfeita. Uma igreja que serve a Deus. E aí, por último, vem a igreja de Laodiceia. Laodiceia era a igreja que tinha maiores problemas. Enquanto lá em Esmina, Deus olha para aquela igreja e vê que ela era atribulada, que ela era pobre, mas Deus vê aquela igreja rica. Laodiceia era um local rico, uma cidade rica, uma igreja rica, que diz assim: pois eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Essa igreja diz que não precisa de nada, ela é rica. E nem sabes que tu é infeliz, miserável, pobre, segue nu. É o contrário, ela diz que é rica, abastada, não precisa de nada, e Deus olha, é o contrário de Esmina. Tu és pobre, miserável, cego e nu. Era uma cidade que tinha de tudo, roupa, colírio, medicamento, cidade rica. Mas próximo de lá tinha aquela fonte de águas termais, que vinha de Herápolis, e tinha lá embaixo Colossos, que era água fria. Uma era fria e a outra era quente, e a água lá era morna. E a água morna, quando você toma, você tem ânsia de vômito. É que Jesus disse que ela, ao ponto de vomitar, ela nem era quente nem era fria. Então era uma igreja que precisava realmente ser trabalhada. Era uma igreja imperfeita. O que é que nós trazemos para os dias de hoje? A igreja do nosso Senhor Jesus vem buscar é aquele que ouve, é aquele que tem sede, e quem quiser receba de graça a água da vida. Para todas as igrejas de todas as épocas e cidades, a mensagem final do Senhor Jesus é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos a igreja visível, essa que nós vemos todos nos nossos templos. Mas a igreja invisível é aquela que só Deus vê. É aquela que faz a vontade de Deus, que vai subir na segunda vinda de Jesus, no arrebatamento. E aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados. As 7 igrejas do Apocalipse nos mostram que servir a Jesus exige empenho, sacrifício, resistência. Não é possível servir de qualquer maneira. Os que estão nas 7 igrejas do Apocalipse devem ser exemplos do que fazer e do que não fazer
em nosso serviço a Ele. As 7 igrejas do Apocalipse nos mostram que jamais devemos servir como achamos que devemos. Não podemos nos deixar enganar pelo mundo, não podemos fazer o que os outros fazem. Então nós vamos ver que na igreja de Éfeso, temos hoje igrejas iguais a Éfeso hoje, igrejas que simplesmente perderam aquela capacidade de amar, aquele ânimo que tinha para a obra do Senhor. O mundo está esfriando, muitas igrejas hoje no mundo afora, Estados Unidos, Europa, estão virando supermercados, shopping center. As pessoas estão deixando de buscar a Deus. Na igreja de Pérgamo tinha adoração ao trono de Satanás, que era o imperador. Quantos hoje tem hoje templos em adoração a Satanás no mundo inteiro? Esse homem do mal, esse homem da iniquidade sendo adorado. A igreja de Tiatira tem essa Jezabel. Quantas igrejas hoje tem essa Jezabel dentro das igrejas? Pessoas dentro das igrejas corruptas, prostituindo, fazendo aquilo que não agrada a Deus. As igrejas estão cheias disso hoje. Nós somos a igreja de Tiatira hoje, muitas e muitas igrejas hoje no mundo afora estão cheias de gente, de prostituição nas igrejas, de corruptos, desonestas, mentirosas, dentro das igrejas. Até os líderes também estão nessa mesma situação. Quantos líderes nós temos nessa situação? Quando você vai para Sardes, nos dias de hoje, muitos vivem de aparência. Dentro da igreja, ela é uma pessoa, tem um comportamento exemplar, mas quando sai da igreja é uma outra pessoa, é uma pessoa que leva uma vida mundana, é uma pessoa que não é convertida. Então nós trazemos para hoje essas igrejas. Quando você vai para Laodiceia, você vai ver o mesmo problema que nós temos. Com igrejas ricas, um templo bonito, lindo, maravilhoso. Uma coisa fantástica, muitas igrejas são fantásticas, um conforto, climatizada, tem tudo conforto. Mas quando Deus olha, aquela igreja espiritualmente é pobre, não tem nada. É assim que acontece no dia de hoje. Deus está mostrando ao longo da história da humanidade o que está acontecendo. Tá? Mas nós devemos dar o exemplo de Esmirna e Filadélfia. Igrejas pequenas, pobres, mas cheias do Espírito Santo, cheias do temor de Deus. E nós, como líderes espirituais, devemos seguir este exemplo, estar firme, sempre fazendo a vontade do nosso Deus. E eu quero concluir dizendo que se somos servos de Jesus, não podemos deixar influenciar como alguns cristãos das 7 igrejas do Apocalipse. Pelo contrário, devemos olhar para esses cristãos das 7 igrejas do Apocalipse e decidir fazer diferente daqueles que estavam fazendo errado. Quem é você? Muitas vezes, quando pergunta quem é você vai mais ligado para a sua vida material. Eu sou empresário, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou um advogado. Você vai para esse lado. Eu sou pai de fulano, de cicrano. Mas quem é você? Você tem que, a resposta é, em primeiro lugar na sua vida, eu sou um servo de Deus. Eu estou aqui para servir a Deus. Essa é a nossa primeira resposta. Você tem que amar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza para uma vida de obediência à sua palavra.
Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Que possamos a cada dia mais, Senhor, ter como referência, Senhor, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Que possamos andar em plena comunhão contigo, em retidão, em obediência à tua palavra. Que possamos nos encher cada vez mais do teu Santo Espírito, nos revestir com a tua armadura, Senhor, para enfrentarmos o dia mau. Fica conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.